eu minimizar aqui. Prontinho, já pedi, tá gravando. Beleza. Então, boa noite, gente. Obrigado aí de novo pela audiência e pela confiança. Essa aula aí, muita gente desde o começo tinha me sugerido ou pedido, né? Porque a maioria dos artigos que a gente discute fala de achados de OCT, depois eu dei aquela aula de biomarcador em OCT, biomarcador em OCT e DMRI. Então, pegando tudo que eu pude lembrar de achados de OCT em todas as doenças de todos os tipos, eu resolvi montar essa aula. É uma aula prática, pai-bola, assim, mostrando as alterações da doença, principais características de cada doença. Não vou entrar a fundo sobre o que é cada doença e tudo mais, mas, logicamente, vou falar um pouco de cada uma. Espero que vocês gostem. Isso fica, logicamente, disponível para vocês todos e quem, eventualmente, não puder acompanhar, vai poder depois seguir ou ver gravado lá no YouTube, do Oftalmo Gamboa. Então, bom, vou começar. Então, a gente botou o título da aula, até foi o Guilherme que sugeriu, achei muito bom, que era de OCT, ou biomarcadores em OCT, o que você não pode deixar de saber. Então, para isso, é uma coisa bem objetiva. Bom, começando, aqui tem só um parênteses, tem muita gente falando aqui que está tentando entrar na aula e não está conseguindo. A gente não consegue mudar de plataforma agora, né, ô Lucas? Pegar carona em alguma não, né? Olha, acho só se eu fizesse outra sala. Outra sala como? Mas aí teria que ser essa aqui ia perder. Mas só para 100 mesmo, não tem como pra fazer mais Não que tem como outra. fazer mais que 100, né? Não. Então quem não está entrando, dá um aviso aí para o pessoal que está tentando entrar que o limite era de 100, que acabou esgotando isso, a gente não sabia e que a gente vai botar gravado e vai passar no YouTube logo mais, conforme for, bota logo mais, entendeu? Tá, beleza, vou avisar o pessoal aqui. Avisa aí, tá? Que a gente bota logo em seguida, por exemplo, tá? Tá bom, pode deixar. Então, começando a falar do OCT, logicamente, a gente tem que falar da nomenclatura atual e oficial de OCT, da normalidade. Bom, as camadas normais, então, pelo último consenso, que é um artigo que até eu já mandei no grupo também, que é o IN-OCT, que é de Consenso Internacional de International Nomenclature for OCT, alguns nomes antigamente a gente falava diferente, por exemplo, a junção IS-OS, e hoje em dia a gente fala zona elipsoide. Então, fazendo esse parâmetro, eu vou começar de cima, né, vindo do vítreo. A gente vê o vítreo posterior, depois a membrana limitante interna, vou mostrando aqui, dá para mostrar junto com o mouse, ó, a membrana limitante interna, logo após a camada de fibras nervosas, a camada de células ganglionares, a camada plexiforme interna, a camada nuclear interna, hiporrefletiva, as plexiformes geralmente são hiperrefletivas, a plexiforme externa, a camada nuclear externa, fazendo um adendo aqui, está dando para ver um pouquinho mais hiporrefletiva a camada de fibras de Henle, que a gente já sabe que não é em qualquer corte que pega, geralmente nos cortes radiais. A membrana limitante externa, aqui mostrando a membrana limitante externa, a zona mioide, que fica entre ela e a zona elipsoide, que mostra que essa banda é bem hiperrefletiva, que faz aqui o buquê, a gente já falou sobre isso, que é onde tem a maioria dos cones, o buquê de Rochot-Vignot. O segmento externo, nessa parte aqui mais escura, o segmento externo dos fotorreceptores, a zona de interdigitação, que é essa linha, antigamente se achava que era a dupla linha do epitélio pigmentado, e na verdade hoje em dia a gente sabe que é uma zona de interdigitação ainda de segmentos de fotorreceptores e o epitélio pigmentado logo abaixo, a córeo capilar, os médios vasos, que são a camada de Sattler, a camada de Haller, dos grandes vasos, e a junção coroide escleral. Então, esses são as nomenclaturas das camadas normais no OCT. Bom, eu separei a aula em tópicos, tá? Até foi muito engraçado, a Almir está aí ouvindo, eu fui fazendo na minha cabeça, juro por Deus, fui pegando assim, vou fazer DMRI, fazer doença vascular, fui arquitetando, anotando num bloquinho o que eu ia fazer. E no final falei, caramba, será que eu estou esquecendo alguma coisa? E fui olhar o livro
lá do Jay Duca, da Nádia Wahid, que o Almir participou aí fazendo um dos capítulos e tudo mais. E, cara, eu esqueci 2 doenças, ou 2 tópicos, talvez. E fiz um roteiro muito parecido com o livro. Então, fiquei feliz porque eu me baseei, fui fazendo, puxando da cabeça e deu mais ou menos parecido com o livro. Não na mesma ordem, mas... Então, eu vou tentar fazer dessa forma em tópicos. Então, DMRI, todo mundo está com isso fresco na cabeça, porque eu dei uma aula há pouco tempo. Então, eu vou mostrando dessa maneira. Eu vou mostrar para vocês o OCT e depois vou mostrar o que é e os achados. Isso daqui, todo mundo deve lembrar, é um OCT com uma elevação rasa e irregular do epitélio pigmentado. Separa que a linha do epitélio pigmentado é a membrana de Bruch, então é um sinal de double layer, ou dupla camada, que não é patognomônico disso. Outras doenças dão double layer. Mas quando a gente vê essa elevação irregular do epitélio pigmentado, fazendo double layer sem líquido ainda, a gente chama do SIRE, que é o Shallow Irregular RPE Elevation. É um marcador de membrana neovascular. Eu botei ali já na nomenclatura, né, a sigla correta, nova, que é de neovascularização macular. A gente já estudou isso, porque a tipo 3 não é coroidiana, então não é mais neovascularização NVC ou CNV. O certo é falar MNV, ou Macular Neovascularization. E esse marcador é para neovascularização não exudativa, ou seja, a chance disso, a gente viu também, em até 1 ano de virar exudativa, chega a quase 40%. E é a membrana que se chama também, em alguns termos, quiescente. Mas o termo correto hoje em dia é membrana neovascular macular não exudativa. São elevações rasas do epitélio pigmentado, sem líquido intra ou subretiniano ainda. Então, é uma não exudativa. Já esse outro achado, alguns slides vocês vão ver eu tirei de aulas, outros slides eu tirei da internet, outros slides eu tirei de casos meus, tá? E alguns de artigos que a gente discutiu, então vocês vão lembrar. Aqui, por exemplo, é um outro ACT com várias alterações parecidas, algumas irregulares, principalmente essas aqui que tem o contorno hiperrefletivo e o centro hiporrefletivo, são as drusas, né, estão abaixo do epitélio pigmentado, e que dão esse padrão que a gente chama de código de barras, né? Sombras e áreas mais hiperrefletivas. Sombras hiperrefletivas, áreas hiperrefletivas, que é por conta do sombreamento feito pelas drusas e pelo epitélio pigmentado normal. Então, essas são as drusas cuticulares. São numerosas, são sempre abaixo do epitélio pigmentado. O conteúdo interno é homogêneo, hiporrefletivo. Isso vai diferenciar de outro tipo de drusa, que a gente vai falar mais à frente, que são as drusas calcificadas. E esse padrão de sombra e código de barras, a gente já discutiu também que as drusas cuticulares não são tão bobinhas quanto a gente achava antigamente. Elas têm uma chance grande de evolução, tanto para atrofia geográfica, até para membrana neovascular e principalmente para lesões viteriformes. Aqui, um outro tipo, e aí uma diferenciação que eu já falei para vocês também. Vejam bem, a gente tem alterações aqui que parecem drusas, chamavam-se drusas reticulares, mas passaram a não ser chamadas mais assim porque não são drusas verdadeiras, que estão acima do epitélio pigmentado. Aqui já formando até uma lesão viteriforme, mas aqui todas elas acima do epitélio pigmentado, elas têm padrões, elas vão rompendo aos pouquinhos a membrana limitante externa e tem essa característica na linha infrared de serem mais hiporrefletivas. Essas são os depósitos drusenoides subretinianos. Então, acima do EPR, são hiperrefletivos e, geralmente, olha aqui a espessura da coroide fina. Por quê? O depósito drusenoide subretiniano está conectado com atrofia geográfica, às vezes com membrana neovascular tipo 3, a antiga REP, e com desenvolvimento de RORA, ORA, etc. Então, coroide fina, por isso que explica a atrofia. Coroide mais espessa, normalmente não evolui tanto para atrofia, evolui para fibrose, hemorragia, etc. Coroide fina, geralmente evolui para atrofia geográfica e lesões atróficas. Outra. O que vocês veem aqui? Diferente das drusas cuticulares, como eu mostrei, aqui vocês veem áreas já mais hiperrefletivas, mais intensas na infrared, mas principalmente o conteúdo interno aqui, ó, dessas drusas, são drusas. Aqui já é uma área de transmissão coroidiana, né? A gente já vê que é atrofia, uma atrofia completa, mas aqui nessas áreas de drusa, um conteúdo heterogêneo dentro da drusa, hipo e hiperrefletivo.
Essas são as drusas calcificadas. Estão abaixo do epitélio pigmentado, portanto, são drusas, são lesões heterogêneas e geralmente também tem coroide fina associada, tá? Então, diminuição da espessura da coroide, normalmente, como já mostra esse exemplo aqui, vão evoluir para atrofia, seja hora ou rora. Aqui, mostrei esse slide fácil, né? Já vou até botar aqui, são os exemplos de lesões rora e hora. Rora, para relembrar, é o RPE and Outer Retinal Atrophy, então é uma atrofia da retina externa e do epitélio pigmentado da retina, e a hora, que é uma atrofia só da retina externa e não do epitélio pigmentado de retina. Elas duas podem ser C e I, ou seja, C rora, I rora, C hora e hora. C de completa, I de incompleta, aqui nessa tabela, que eu já mostrei na aula de biomarcadores em DMRI, quando você tem uma atrofia completa, está vendo aqui? Você não tem nem a retina externa, nem o epitélio pigmentado, uma grande hipertransmissão coroidiana, e geralmente esse tamanho tem que ser acima de 250 micrômetros. Isso caracteriza a RORA, completa, C-RORA. Aqui, você vê que é uma RORA incompleta. Você tem áreas onde tem hipertransmissão, mas essas áreas são intercaladas por áreas que não têm hipertransmissão, onde o epitélio pigmentado ainda existe, ou a própria retina externa ainda tem pequenos pedaços. Então, é IRORA. Aqui, ó, então está mostrando aqui. Aqui, já na hora, a hora pode ser completa quando você vê o epitélio pigmentado está todo aqui presente, mas a retina externa, a limitante externa, a zona de elipsoide, você não vê. Aqui na I-hora é quando você tem pedaço aqui, ó, tem depósitos drusenoides aqui. Vocês estão conseguindo ver meu mouse, né? Estamos sim. Tá bom. E você vai vendo esse espaçamento, áreas onde você tem a retina externa, você tem a limitante externa, tem a zona elipsoide e outras áreas que não tem. É a I-hora. Aqui, uma lesão interessante, que naquela aula de biomarcador de MRI, eu não mostrei slide, e aqui eu acrescentei 2 slides, são muito interessantes. Aqui eu já estou mostrando, né, esse slide é muito bom, eu tirei da internet porque ele faz o comparativo entre as duas lesões. Muita gente confunde os cistos intrarretinianos com as ortes. Aqui, ó, a mesma coisa, cisto e orte. Orte é a Outer Retinal Tubulation. O que é Outer Retinal Tubulation? Eu cheguei a falar sobre ela quando dei a aula, mas quis exemplificar aqui. São lesões sequelares. Na verdade, qual é a diferenciação para os cistos intrarretinianos? Os cistos têm conteúdo hiporrefletivo, a orte também, só que a parede da Outer Retinal Tubulation é hiperrefletiva. E o que é essa parede? Vocês lembram do sinal de descida da membrana limitante externa? A limitante externa começa a descer, onde você tem a atrofia completa da retina e do epitélio pigmentado. E ela começa a invaginar. Quando ela começa a invaginar o segmento externo dos fotorreceptores, forma as tubulações. Então, aqui, ó. Então, a parede é hiperrefletiva e o centro pode ser hiporrefletivo. O que quer dizer a orte? Geralmente é uma apoptose dos fotorreceptores e é um sinal de mau prognóstico. Não adianta fazer injeção em orte. Isso é morte, é cavitação, não é edema. Aqui é muito bem caracterizado. Você tem os cistos, tá? E aqui você já tem uma parede hiperrefletiva que caracteriza a Outer Retinal Tubulation. Ok? Só, calma aí, alguém botou aqui alguma dúvida? A hora e hora são termos atualmente usados para pacientes com DMRI exudativa que evoluíram para atrofia, pode ser considerado em pacientes com atrofia da DMRI seca, sim. O Igor, né? Igor, hora e hora não é só para exudativa, não. É qualquer forma de atrofia, seja evoluindo DMRI seca direto para atrofia, ou uma exudativa que evolua atroficamente. É um termo usado para DMRI, é importante frisar isso. Hora e hora são termos para DMRI. Você pode ter atrofia, por exemplo, numa distrofia de cones, mas você não fala como hora e hora. Tá? Esses termos são para o consenso internacional de atrofia macular. Ok? Bom, essa outra lesão, eu cheguei a falar também na discussão na aula de DMRI, mas não mostrei no slide. Vocês veem que aqui, ó, eu tenho líquido subretiniano, aqui eu também tenho, e aqui um material, aí já vou dar dica, né? Um material hiperrefletivo que está abaixo da retina. Famoso, opa, esse é o famoso, calma aí, alguém botou a dúvida aqui? Ah, sim. Ah, bom, já botou aqui a Michelle, ó, tá espertinha a Michelle, ó, SHRM, que é o Subretinal Hyperreflective Material. São lesões sequelares também, como a orte. Normalmente, a Outer Retinal Tubulation está mais associada, está associada a DMRI exudativa ou seca,
Mas o SHRIM geralmente está associado, quase sempre, à DMRI exudativa sequelar, tá? Então, é um material que se forma geralmente por fibrose ou hemorragia subretiniana que não absorve, forma esse material hiperrefletivo abaixo, né, lógico, no espaço subretiniano. E aí, nos últimos trabalhos que estudaram melhor a SHRIM, quanto mais alto ele for, mais aspecto em layer, em camada, né? Ou seja, assim como está nessa figura, um aspecto como está aqui, como se fosse uma camada contínua. E quanto mais hiperrefletivo, pior é o prognóstico, tá? Então, SHRIM não é bom sinal, sinal de cronicidade. Você pode até tratar. SHRIM não é contraindicação como a ORT, contraindicação é você fazer antiangiogênico. A SHRIM, você pode secar o líquido que está aqui, ó. Perdão, aqui não é certo, ó. O líquido subretiniano e pode melhorar um pouco o campo de visão, reduzir a mancha central. Mas o conteúdo hiperrefletivo geralmente não muda muito. Alguns casos, existem trabalhos que mostram isso, alguns casos a SHRIM pode regredir e até melhorar a visão, mas não é o mais comum. Aqui, outro caso, já mudando um pouquinho de foco no DMRI, o que a gente vê aqui? A fóvea, líquido subretiniano, uma grande elevação do epitélio pigmentado, né? Então é uma coisa abaixo do EPR, produzindo líquido subretiniano. Então, dentre as neovascularizações, essa é a tipo 1, abaixo do epitélio pigmentado, associada a DMRI na grande maioria dos casos, tá? Você pode ter, a gente sabe disso, na DMRI você pode até ter formas híbridas, tipo 1 que vira tipo 2, pode ter tipo 2 de outras causas que vira tipo 1, mas o mais comum na DMRI é a tipo 1, que começa a elevar o epitélio pigmentado, começa a gerar líquido para dentro por fraturas no EPR, e você começa a gerar formação de líquido subretiniano. Aqui, já um tipo diferente, mas ainda dentro das neovascularizações tipo 1, falamos muito nisso. Por que é tipo 1? Porque eu estou vendo que tem descolamento do epitélio pigmentado, então a formação está crescendo abaixo do epitélio pigmentado. Aqui está moleza, né? Estou botando hidrocianina e esses aspectos. Quais são os aspectos importantes da neovascularização macular tipo 1 aneurismática ou vulga vasculopatia polipoidal? A double layer, a gente vê aqui, múltiplos descolamentos. Descolamentos com ângulo de elevação súbita. Alguns podem ser, que a gente chama aqui embaixo principalmente, thumb-like, ou seja, como se fosse um polegar indo para cima. Você pode ter aqui, eu estou mostrando de novo, double layer, espessamento da coroide espessa, paquicoroide, e presença, vocês veem aqui, aqui também, de paquivasos. Todos esses achados, ou seja, repetindo, pede com ângulo reto, súbito, thumb-like, ou seja, formato de dedo, de polegar, múltiplos, com sinal da dupla camada, com paquivaso e paquicoroide, até que se prove o contrário. Isso é muito sugestivo, sem docenina, de vasculopatia polipoidal ou neovaso tipo 1 aneurismático. Aqui, já um outro tipo. Só um instantinho. Eu estou na aula. Fecha, por favor. Aqui já uma outra doença, uma outra alteração, que é o neovaso que está crescendo acima do epitélio pigmentado. Neovaso acima do epitélio pigmentado, então a gente caracteriza como neovaso tipo 2, pela classificação anatômica. Ele está acima do epitélio pigmentado. O líquido subretiniano geralmente está presente, pode ter intrarretiniano também, mas geralmente é o subretiniano. Geralmente são membranas de prognóstico visual até melhor. Normalmente estão associadas a alta miopia, doenças inflamatórias. Tá? Essa, por exemplo, é uma lesão secundária à PIC, a coroidopatia contato interna. A gente depois vai mostrar outros casos. São casos que normalmente a evolução até cirúrgica, quando não se tinha o tratamento com antiangiogênico, eram lesões que você retirava cirurgicamente e tinha uma evolução boa, um prognóstico visual bom. Aqui é outro tipo de neovascularização, vocês já conhecem, né? A princípio, porque quem botou o ACT da chamada da aula foi o Guilherme, mas a princípio é muito parecido com esse. A gente tem uma certa palidez da retina com formações não muito exudativas na angiografia fluorescênica, na própria endocianina, e a presença de um complexo vascular com líquido intrarretiniano e subretiniano. Isso é muito característico, o edema intrarretiniano, principalmente com coroide fina. Está aqui, a coroide é fina. Está aqui, a borda da coroide, junção coroide escleral. Isso é o neovaso tipo 3.
ou a antiga REP, proliferação geomatosa da retina. Normalmente, como eu falei, diferente dos outros dois tipos, tem edema intrarretiniano, que não é comum, no tipo 1 e tipo 2, pouca exudação, tá? Não, muita exudação normalmente está associada a polipoidal ou até a neovaso tipo 1 clássico. As hemorragias são geralmente intrarretinianas, normalmente tem hemorragias e vasos em ângulo reto, parecido até com a Mactel, mas não tanto, né? A caracterização é diferente. E muitas vezes, na evolução, tem neovaso tipo 3, grau 1, 2 e 3. No tipo 3 faz anastomose com a coroide e forma uma anastomose coreo-retiniana, que é a forma que você pode ter tipo 1, membrana tipo 1 com tipo 3 associado. Aqui já uma outra alteração que é relativamente comum e assustadora para a gente, em casos de DMRI, casos quando a gente pega o paciente, faz um tratamento, seja ele, esse aqui é até um paciente pós-PDT, mas você pode ter isso depois de injeção, por exemplo, um paciente que vem, baixa muito rápido a visão, você faz a retinografia, vê o fundo de olho e vê essa área grande aqui de atrofia e uma área escura que alguns desavisados podem achar que é um tumor, um melanoma, alguma coisa desse tipo, e na verdade isso daqui é o epitélio pigmentado que se enrolou sobre si mesmo, rasgando daqui até aqui. E você vê bem no ACT a área onde teve o rasgo. E o epitélio sobe e muitas vezes, como mostra aqui, ele começa a se enrolar sobre si mesmo. Então isso aqui é uma ruptura do epitélio pigmentado da retina. É uma solução de continuidade do EPR, ele se enrola, né, sobre si mesmo. Normalmente você tem líquido subretiniano, sub-EPR, são casos graves que normalmente evoluem mal, você não tem contraindicação a continuar injetando, pelo mesmo motivo que eu citei anteriormente, de você diminuir a mancha central, o escotoma central. Mas são casos de mau prognóstico que você desnudou, e aí, nesses casos, hoje em dia, nosso colega lá de São Paulo, André Maia, mostrou já casos lindos, até no congresso do virtual da SBRV, de transplante de epitélio pigmentado, você pode botar nessa região. Essa é uma indicação, hoje em dia, apesar de todos os riscos do transplante de epitélio pigmentado, não é uma cirurgia fácil, seria um caso bom para isso, né? Onde você tem um epitélio que foi liberado, você coloca um PET de epitélio pigmentado para tentar fazer crescer novamente ali uma camada de fotorreceptores. Aqui um outro caso, essa parte de MRI a gente para por aqui. Se alguém ficou com alguma dúvida, a gente pode ir parando, como a gente sempre faz nos artigos. Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui. A Thalita me perguntou. Japi, boa noite. Debolê necessariamente tem membrana neovascular? Não necessariamente, mas é um sinal muito sugestivo de membrana neovascular, sim. Se no CTA não mostrar membrana, a gente descarta a neovascularização. Pode ser que a membrana não esteja madura o suficiente para aparecer no CTA. Não só ela pode não estar madura, né, aparente, formada, como você pode ter problemas de segmentação do ACTA. Vai ter que ter cuidado com isso. Depois que você segmentou perfeitamente, mesmo assim não apareceu, pode ser que realmente ela não se formou completamente e não apareça. No ACTA não aparece qualquer membrana, mas aparece muita coisa. Mas o double normalmente é um sinal de que ela vai aparecer. Você utiliza a altura do pé como critério de retratamento? Não. A altura do pad é um critério de acompanhamento. A gente acompanha mais proximamente. Mas se só tiver o pad, mesmo que ele seja alto, sem líquido sub ou intrarretiniano, eu não trato só por causa da altura do pad. Entendeu? O critério de tratamento do pad, alguns colegas, eu não tenho experiência com isso, e isso nem está muito nos protocolos, alguns colegas, quando o pad é muito alto, tentam associar corticoide, tentando minimizar a ruptura de epitélio pigmentado, mas isso não tem evidência científica grande, tá? São séries de casos menores e tudo mais. A altura do pad só me indica como critério também de que eu tenho que avisar para o paciente que ele pode vir a desenvolver uma ruptura de epitélio pigmentado. Eu reparto esse medo com o paciente para ele ter noção de que pode complicar, mas nem sempre. A ruptura de epitélio pigmentado é em torno de 7, 8% dos casos, tá? Bom, DMRI foi doenças vasculares. Aqui, todo mundo conhece. Eu mostrei alguns aspectos dela, nosso clássico edema macular diabético. Por que eu já botei aqui que não faz muito mistério saber o que é? Vocês estão vendo que são casos diferentes de retinopatia diabética, e os achados principais, que a gente tem que sempre, não pode deixar de saber, né, como diz o título da aula,
Edema macular diabético, todo mundo está cansado de ver, edemas císticos, né? A gente vê vários cistos, vários pontos hiperrefletivos, que normalmente já denotam cronicidade. O edema macular, como esse caso aqui, ó, a letra F, é o edema macular mais novo, que às vezes ele sobe tão alto que ele faz esse descolamento neurosensorial aqui, que na verdade é por tração, não é líquido real infiltrando. É porque ele leva de uma maneira tal que a própria camada da retina externa, as camadas da retina externa sobem um pouco. Isso não é bom prognóstico. É sinal de que o edema é grande e está começando a destacar o fotorreceptor. Então, quando você vê cistos e vê, por exemplo, como aqui, placas hiperrefletivas na retina externa, que podem estar pontos também na retina interna, mas quando você vê placas exudativas na retina externa, isso não é bom sinal, não é bom prognóstico e é uma das poucas indicações, talvez não primárias, mas de indicação mais precoce de corticoide, seja triamcinolona ou, em melhor condição, o Ozurdex. Porque quando você tem no balanço entre fatores vasculares e fatores inflamatórios, quando você tem um caso como esse aqui da letra F, certamente o anti-VEGF vai agir bem. O edema agudo, novo. Agora, em casos como esse, pode ser que você tenha minimização dos cistos, mas você tem uma resposta inflamatória grande que um corticoide ajuda. Então, são casos que você pode tentar fazer o Ozurdex. Aqui, ó, por exemplo, casos também, mesma coisa, cistos formando, já depois do tratamento melhor. Mas uma coisa importante que a gente vê aqui também, que eu citei aqui por baixo, é o drill. O que é o drill? Muitos de vocês já devem ter ouvido falar, certamente, que é a desorganização das camadas internas da retina. O que é o drill? A gente vê bem nesse caso aqui, ó, na letra D. Vocês veem que as camadas internas, que estão logicamente aqui, ó, onde estão os cistos, é a camada de Henle e a camada nuclear externa. Plexiforme externa e para cá, para cima, retina interna. Vejam que tem uma ondulação das camadas da retina interna e algumas vezes ela até, ó, aqui por exemplo, ó, a camada nuclear interna, nessa posição aqui, ela some. Então essa desorganização das camadas, ou com ondulação, ou com falha, falha no aparecimento de algum pedaço delas, a gente chama de drill, e essa desorganização é um sinal de mau prognóstico. Quando você vai tratar, é um sinal de edema crônico também, e de uma visão que geralmente não se recupera completamente. São pacientes com mais difícil recuperação da visão quando comparados a pacientes como aqui, por exemplo, o da letra F. Aqui um outro caso, já também tem edemas aqui, né, na retina interna principalmente. Aqui um edema grande, que a gente vê até também puxando um pouquinho essa área aqui da retina externa. E tem uma diferença, né, entre esse daqui, que é um edema que ocupa toda a fóvea, e aqui parcialmente. Então, vocês já devem imaginar, são as oclusões vasculares. Tá? Tem a oclusão de veia central, que normalmente, por conta até da fúria, né, de VEGF dentro da oclusão de veia central, a gente vê uma quantidade de VEGF muito grande dentro da cavidade vítrea, então esses edemas eles aparecem de forma mais difusa, e nas oclusões de ramo, normalmente é oclusão de ramo superior ou inferior, você vai logicamente avaliar, você pode ter um edema mais setorial, com preservação muitas vezes da fóvea. Então, por isso, esses pacientes muitas vezes evoluem com uma visão melhor, com menos injeções, pelo edema setorial. Mas o edema é parecido com o diabetes, e vocês podem ver aqui que raramente a gente vê pontos hiperrefletivos, de exudação e etc. Entendeu? Então, quanto menos crônico, melhor é a resposta para esse paciente. Aqui já é um outro caso bonito, que é absolutamente diferente, apesar de ser oclusivo. O que a gente vê aqui? Muito clássico, né? Uma palidez grande da retina e uma área aqui, provavelmente suprida por uma cílio retiniana, uma área normal, e uma área de palidez grande da retina. A gente vê aqui melhor no angiograma padrão, olha, aqui é a retina sã e aqui é a retina isquêmica. É uma baita oclusão da artéria central da retina, aqui no caso com a preservação da cílio retiniana. Mas o mais importante, a gente, na oclusão da artéria central, normalmente não vê líquido. Você vê espessamento. E o espessamento, se a artéria central da retina ela cobre a retina interna, basicamente falando, e a córeo capilar é quem nutre a retina externa, então o espessamento que a gente vai ver na oclusão de artéria central da retina é da retina interna. Então, olha aqui, ó, muito visível. As camadas retinianas internas muito hiperrefletivas. Aqui é a parte que está boa, né? Está passando aqui, onde a cílio retiniana provavelmente existia. Um edema grande com aumento da hiperrefletividade e espessamento da retina interna. Posteriormente, acompanhando esses casos, vai afinar. Essa retina interna vai ficando cada vez mais fina e muito atrofiada em relação à espessura da retina externa.
e, logicamente, o paciente tem perda de campo, pode ter sequelas neovasculares, etc. Aqui um outro caso, a gente já discutiu, aqui o OCT está em negativo, mas é só vocês puxarem para como se fosse a parte do OCT normal que a gente tem visto aqui, de ser esse aqui é negativo, que a gente chama de OCT normal, OCTB, mas vejam bem, imagine que esses pontos aqui pretos, eles no OCT normal são brancos, então são pontos hiperrefletivos. Você tem vários pontos hiperrefletivos, tanto na retina interna quanto na externa. Aqui mostrando. Aqui você tem falhas, aqui, ó, chegando até o epitélio pigmentado com manchas hiperrefletivas, na verdade, como se fosse o epitélio pigmentado se deslocando, se mobilizando. Então, isso aqui, esse padrão também seria hiperrefletivo branco no OCT normal, porque é pigmento, uma baita cavitação e aqui um microhole na retina externa. Então, doença vascular, a princípio, com pontos hiperrefletivos intrarretinianos, pigmentação temporal, a fóvea, e cavitação, Mactel. Focos hiperrefletivos intrarretinianos, cavitações intrarretinianas, ele entra no diferencial de microhole, que a gente vai falar mais à frente de outras causas, tá aqui, ó, entra no diferencial. Você faz os clamps, ou seja, né, depósitos pigmentares a nível da retina externa, como a gente vê aqui, por mobilização do epitélio pigmentado, e lembrar, a gente discutiu o Mactel, não é uma doença vascular. Eu botei aqui dentro as doenças vasculares porque é mais fácil de explicar, mas não é uma doença vascular. Hoje em dia é uma doença neurodegenerativa, com um componente vascular associado. Então é muito mais uma doença neurodegenerativa, por isso que não responde bem a tratamentos como as doenças vasculares, do que uma doença vascular. Então, quando pensarem em telangiectasia e Mactel, pensem em doença neurodegenerativa. Outro, esse aqui é um caso muito legal. A gente, há pouco tempo, mostrou, teve um caso no serviço, é uma descrição, uma doença relativamente nova, que já está até perdendo força, eu vou explicar o que é. Você pega em pacientes que não têm sinais de diabetes, não têm sinal de hipertensão, outras alterações vasculares, geralmente é uma doença unilateral, perifoveal, e você tem alterações vasculares na retina interna e externa, e que formam esse padrão hiperrefletivo, aqui, ó, como está mostrando nas setas, com cistos ao seu redor. Quando você vai fazer o OCTA, é muito característica essa zona aqui, ó, você vê tanto no plexo superficial e no plexo profundo, uma zona de hipotransmissão, né, hiporrefletiva, de hipossinal, como se fala melhor, e que quando você faz aqui a avaliação de córrego capilar, você pode ter pequenas alterações, mas principalmente você vê aqui a nível de plexo superficial e plexo profundo. Então, essas alterações isoladas, perifoveais, vasculares, exudativas, a gente chama de PVAC. PVAC é Perifoveal Exudative Vascular Anomalous Complex. Por que eu falei que isso está perdendo força? Como eu mostrei, são as lesões hiperrefletivas intrarretinianas, tem edema macular geralmente setorial associado, as lesões geralmente são únicas, e esse termo que eu boto aqui, que é engraçado, aborto do neovaso tipo 3, neovaso tipo 3 é REP, certo? Como a gente já discutiu anteriormente. O Iannuzzi, há pouco tempo, numa das lives que eu assisti e que a Iannuzzi participou, alguém mostrou um caso de PVAC. E ele falou, isso é PVAC, mas trate de mudar o nome, porque, na minha opinião, a gente está vendo só uma forma de neovaso tipo 3 abortada. O que ele quer dizer com abortada? É um neovaso que começou com uma lesão intrarretiniana, mas não fez anastomose com a coroide. Então é como se fosse um neovaso tipo 3 que parou. Tipo, a fase 1, fase 2 do neovaso tipo 3. Então, ele acha que daqui a pouco tempo a gente não vai falar mais em PVAC. Não está associado a outras doenças, é uma lesão primária. Então ele deu esse nome, um aborto de neovaso tipo 3. Aqui já, uma outra lesão, a gente já discutiu um artigo belíssimo, eu peguei essa foto do artigo, isso vocês vão matar, moleza, né? Esse aspecto hiperrefletivo que a gente vê logo abaixo da retina interna, com esse padrão lobulado, né, que eles chamam de feather-like. A gente vê em vários aspectos, e sempre nessa localização, eu já falei para vocês, ó, separado aqui, ó, sempre logo abaixo da plexiforme externa, a gente já discutiu
são as hemorragias da camada de fibras de Henle. Tem que fazer o OCT, como mostra aqui, ó, pegando cortes seriados. Aqui você está pegando até nos cortes horizontais, mas o certo é pegar em cortes radiais, porque você consegue ver a camada de Henle, e dar esse aspecto petaloide com lesões hiperrefletivas no OCT. Isso a gente já discutiu bastante. Esse aspecto de separação com hiper e hiporrefletividade é muito característico. Aqui, a gente já discutiu também, são lesões vasculares, normalmente oclusivas, não exudativas. Botei uma do lado da outra. Uma, vocês veem mais áreas, lesões hiporrefletivas na linha infrared. Aqui, você vê uma lesão hiporrefletiva mais profunda. Como eu já acabei de falar, você vê uma banda hiperrefletiva acima, na retina interna ainda acima da plexiforme externa, e aqui você vê uma banda hiperrefletiva na camada nuclear externa. Essas são as famosas PAN e AMN. A maculopatia média perifoveal aguda ou a neuroretinopatia macular aguda. Formam bandas hiperrefletivas intrarretinianas, a PAN na camada nuclear interna, a AMN na camada nuclear externa, e são sinais de isquemia. Já falei também, a PAN hoje em dia já sabe, não é uma doença, é um sinal que dá em várias doenças, já foi descrito em várias doenças. E a neuroretinopatia macular aguda ainda é uma entidade, de certa forma, isolada, mas que você pode ver lesões parecidas em outras patologias. Mas é uma doença de plexo profundo, capilar profundo, mas também, a gente discutiu no artigo, afeta plexo capilar superficial. Ela começa no profundo. Fechamos doença vascular, tá? Deixa eu ver quanto tempo eu tenho já. Estamos bem, 7h38. Eu falei que ia falar em 60 minutos, vou tentar. Doenças inflamatórias. Alguma dúvida até agora? Se alguém tiver, me pare. Então, doenças inflamatórias. Não dá para falar de todas, é lógico, né? Mas vou tentar citar alguns achados. Aqui é muito interessante, esse caso até da Renata, que foi minha residente lá na UERJ e que está hoje em dia lá no Amapá, deve estar aí assistindo a aula. O caso que ela me mandou na época, muito interessante, com pontos brancos na retina profunda, e que ela passava o corte de OCT, só OCT são feitos por ela, um edema intrarretiniano importante, e olhem só a hiperrefletividade ao nível de EPR e coriocapilar. Então são lesões coroidianas, coladas no epitélio pigmentado, irritando, né, de certa forma, inflamando o epitélio pigmentar também, e que dão esses focos hiperrefletivos de sombra, assim, sombreando a coroide que vem logo abaixo. Pode ter edema macular associado. Esse caso aqui é uma coroidite. Isso é um ACT de coroidite. Nesse caso era até uma coroidite tuberculosa. A sífilis pode dar isso também, ok? Outras coroidites podem dar. São lesões hiperrefletivas a nível do epitélio pigmentar e coriocapilar. Normalmente tem edema macular e podem ter neovascularização macular presente também. Esse outro caso muito bonito, um caso que a gente viu recente também, de um grande amigo do Mato Grosso do Sul, Álvaro Hilbert. A gente está preparando para publicar esse caso. Paciente que veio com lesões agudas, bilaterais, mas assimétricas, muito intensas nesse olho direito. A gente vê aqui placas brancas, várias placas brancas, que são hipofluorescentes na fase inicial da angiografia e hiperfluorescentes no final. Isso é muito característico da doença. Aqui na linha infrared, vocês veem as placas muito bem delimitadas, hiporrefletivas, né, ao redor, com centro mais hiperrefletivo. E aqui no OCT, vocês veem esse afinamento aqui, ó, da retina externa, principalmente da camada nuclear. Aqui uma lesão tipo AMN, mas não é neuroretinopatia macular aguda, tá? Isso é comum nessa doença, que é a epiteliopatia placoide posterior multifocal aguda. Normalmente dá essas alterações, isso já está descrito nos OCTs, essas placas de hiperrefletividade a nível da retina da camada nuclear externa. E, recentemente, existem relatos verbais, assim, escritos, mas não de imagem, na literatura, de descolamento bacilar, que a gente discutiu, um artigo sobre descolamento bacilar, tem em toxoplasmose, pode ter em doença de arada, pode ter em serosa, tem algumas doenças que podem dar descolamento bacilar, que é esse descolamento, tá vendo aqui, ó, que separa a zona mióide da elipsoide, tá? É um descolamento, esse aqui até está menor, mas você pode ter até ele purpuriforme,
E o descolamento bacilar, e que eu quis mostrar aqui, você tem o OCT da placoide, que tem alguns pontos hiperrefletivos, uma zona de hiperrefletividade na camada nuclear externa e o descolamento bacilar. A gente está submetendo esse trabalho porque é a primeira imagem de descolamento bacilar em placoide, a princípio, na literatura até agora. Aqui um outro caso, já mostrei para vocês, né? Falei que era membrana neovascular tipo 2, acima do epitélio pigmentado. E aqui no OCTA, esse caso, a Marcela, nossa colega lá de staff do serviço lá da Gamboa, fez esse caso muito bonito. E vi aqui o nosso CTA muito bonito aqui, ó. Isso aqui é o segmento, é a retina externa. Não era para ter nada vascular. Se mostrou, é porque tem membrana. Membrana neovascular, abaixo, acima do epitélio pigmentado, abaixo da retina, é um caso de pique, de choroidite punctata interna. Aqui está errado, posterior, né? Não é punctate, tá? Choroidite punctata interna. Normalmente está associada à membrana tipo 2, porque é doença inflamatória, e você pode ter pontos brancos profundos na retinografia, às vezes bilaterais, geralmente em míopes, tem fotopsia de sintoma inicial. E, então, das coroidites é uma das mais associadas a formações de membrana neovascular. Tipo 2, geralmente. Aqui um outro caso bonito, esse caso é da literatura. É um paciente que provavelmente tinha lesão só de um olho, ele começou a ver também fotopsias, aumento de mancha cega no campo visual, esses múltiplos pontos brancos que a gente vê aqui na autofluor. Ontem o Luiz Lima deu uma aula muito boa sobre autofluorescência, e eu gostei muito da descrição dele, que é fácil. Normalmente, o que é hiper na angiografia é hipo na autofluor. Então, aqui seriam vários pontos hiperfluorescentes na angiografia, que você vê aqui, ó, vazando, hipoautofluorescente na autofluorescência. Mas no OCT, que é importante aqui da nossa aula, esse padrão, estão vendo aqui a retina externa? Vocês veem que ela é meio segmentada, ela é irregular. A gente chama isso de granularidade da retina externa. Esse aspecto granular da mácula é muito característico de MILDS, que é síndrome de múltiplos pontos brancos evanescentes. Então, a irregularidade da zona elipsoide, geralmente no lateral, forma a granularidade macular e, depois de semanas, como a gente sabe, é autolimitada e muitas vezes essa retina externa se reforma completamente. Tá? Então, esse aspecto granular da retina externa é muito comum no MILDS. Doenças inflamatórias, eu acho que foi. Interface vitromacular. Bom, primeira caracterização é a adesão vitromacular. Tá? A gente vê em alguns casos, vocês veem, mas aqui ó, a fóvea está meio planificada, né? Mas ela não está tracionada, ela não está indo para cima. Você tem aqui o vítreo descendo, mas você ainda não tem um repuxamento da fóvea, das camadas internas. Então você pode falar ainda em adesão vitromacular. Não tem tração, não tem buraco, não tem edema. Essas definições que eu vou falar, são também da classificação nova de tração vitromacular, um artigo capitaneado pelo Jay Duker. Depois, se alguém quiser, eu posso mandar. Como é que tem alguma dúvida aqui? É o sinal da gaivota. Eu vou falar disso, Ivan, na verdade, nas trações, que é o seguinte. Aqui, né? Não sei se você está falando já dessa aqui. Aqui já é uma tração vitromacular. E aí você pode ter dois tipos de tração. A tração em V, que é o sinal da gaivota clássico, até 1.500 micrômetros, que você mede, né, da adesão, né, daqui, do ponto de adesão até o outro ponto de adesão, de tração. Quando você tem até 1.500 micras, formato em V, geralmente são as trações boas, ou menos piores. Quando ela é em J, ou seja, você vê aqui o vítreo, e ele se adere à retina, e vai sair aqui à frente, sem um aspecto em V, um aspecto em J, normalmente tem mais de 1.500 micras, são membranas que não soltam, nem com gás, nem antigamente com ocliplasmina, e muito menos espontaneamente. Então, normalmente, essas são as cirúrgicas. Só cuidado na vitrectomia, porque nesses casos de tração, onde você já tem esses cistos grandes, você pode ter o que eles falam de unroof effect, ou seja, você na hora que tira a tração, você abre um buraco de mácula, seja lamelar ou total, de espessura total. Então, são cirurgias que parecem mais fáceis, mas operar um buraco de mácula já aberto é mais fácil do que, ou menos arriscado do que operar uma tração vitromacular desse tipo. Aqui, o buraco macular, não tem muito o que falar, só alguns toques, né? A gente sempre mede o tamanho do buraco macular, principalmente pela abertura central, aqui na transição, mais ou menos a altura do plexiforme. Então, a gente não mede,
Tem, lógico, medidas que você mede a área toda do buraco, pela base dele, mas quando você quer falar do tamanho, se eu te perguntar qual é o tamanho do buraco, se é até 250 micrômetros, que é melhor prognóstico, até 400, hoje em dia tem uma classificação, até que o nosso colega o Flávio Rezende está participando de uma classificação nova, que vai até buracos acho que triple X, que eles chamam, de muito grandes, até 800 micrômetros, ou acima de 800 micrômetros, né? Então, você sempre mede pelo buraco aqui, pela abertura a nível da plexiforme, entre a retina interna e externa. Então, você pode ter buracos de diferentes caracterizações. Hoje em dia, a gente já não fala muito em buraco 1, 2, 3 ou 4, que era o que Guess falava. Você fala em buraco de espessura total. Ele pode ter tração aqui, o vítreo macular ainda pegando a tampa do buraco. Aqui os buracos lamelares, quando você ainda não tem espessura total, já tem o opérculo flutuando, mas a retina interna está aberta, mas a retina externa não. Aqui já é um buraco de espessura total. Aqui era o antigo 4, né, quando você já soltava completamente o vítreo do buraco. E aqui os pseudoburacos maculares, normalmente associados à membrana epirretiniana, que a gente vai falar mais à frente. Aqui, a gente já falou no artigo também, essa figura, essa classificação é de um artigo muito bom que a gente falou sobre membranas epirretinianas. Tá? Tem uma classificação hoje em dia, não precisa guardar isso, mas é importante lembrar dos sinais. Você pode ter como mau prognóstico, né, a formação dessas camadas internas da retina, né, eles chamam de inner foveal retinal layers. Normalmente, quando você começa a formar a membrana, como a gente vê aqui, as camadas internas da retina não estão na fóvea, como é o normal. Você só tem a continuidade das camadas externas. Quando começa a ter uma invaginação da camada nuclear externa e depois, no estágio 3, as camadas internas estão contínuas, isso daqui já é a formação das inner foveal retinal layers. Isso é sinal de mal, não quer dizer que não opere. Você pode melhorar a visão, mas quanto mais desorganizado, quanto mais essas camadas existirem, mais desorganizadas forem, pior é o prognóstico cirúrgico visual desses pacientes. Então, membranas epirretinianas, bandas hiperrefletivas acima da superfície da retina. E aqui, para lembrar também, quando você tem já uma tração da membrana começando a fazer a invaginação da nuclear externa, o que eles chamam de cotton ball sign, que é a tração dos fotoreceptores. Isso pode levar à formação do buraco macular mais à frente. Alguma dúvida aqui? Esse artigo. Depois eu mando. Edizio está perguntando. Esse artigo da membrana tem lá no grupo. Eu posso mandar de novo. Se você ainda não estiver no grupo, tem lá no link no Instagram da Gamboa, no YouTube, tem um link. Senão o pessoal passa para você e o artigo está lá. Eu mando para você depois. Bom, interface foi serosa. Serosa não é nem uma doença vascular absolutamente, é uma doença degenerativa também, por isso que eu resolvi separar, até porque tem vários achados e depende do estágio da serose. Aqui o quadro clássico, descolamento neurosensorial agudo, OCT, descolamento seroso, bem hiporrefletivo, coroide espessa, isso é uma serose aguda. Descolamento da retina neurosensorial, não tem alterações do epitélio pigmentado da retina ainda e uma coroide espessa, que 526, né? A gente sabe que até 300, 300 e poucos é uma coroide normal. Isso é uma serose aguda, você vai esperar, não vai tratar de cara, espera às vezes até 2, 3 meses, pode responder espironolactona, não tanto, os artigos já mostram isso, responde bem mesmo, você aguardar, fazer laser quando é extrafoveal ou quando tem membrana ou é crônica, fazer PDT. Aqui já é um outro caso, você já vê que aqui tem uma área de descolamento, umas áreas aqui na retinografia já de hipocromia, aqui vocês veem o descolamento seroso, o epitélio pigmentado irregular, alguns depósitos hiperrefletivos na superfície interna do descolamento. É uma serose crônica. Você tem o descolamento da retina neurosensorial, irregularidade no EPR, os pontos hiperrefletivos na superfície interna, que já são depósitos proteicos que denominam cronicidade, que tem coroide espessada também. Aqui não está medida, mas essa coroide certamente tem mais de 400 microns. Aqui, já uma outra característica, muito bem visto aqui na near infrared, essa irregularidade do epitélio pigmentado. Você pode falar depois de sinal de cárie, sinal do escorrido, que é quando você tem a lavagem do epitélio pigmentado. E olhem aqui, ó, que não é patognomônico das outras doenças. Olha aqui, se vocês percebem bem aqui na seta, tem uma separação do epitélio pigmentado da membrana de Bruch, double layer. E está formando um pad aqui, um pouquinho de líquido subretiniano.
Isso é uma serose associada à formação de membrana neovascular. Normalmente, tipo 1, ela cresce abaixo do epitélio pigmentado, a gente chama de serosa mista, que tem um DR seroso subretiniano e um descolamento do epitélio pigmentado, o da boleia, que eu já mostrei, a placa coroide, e muito importante, nesses casos, não façam laser. Quando você faz o laser, como você já tem o epitélio pigmentado machucado, né, já começando a ter alterações, você faz o laser, você aumenta a anastomose da coroide com a retina e aumenta a formação dessa membrana. Ela pode sangrar ou aumentar e crescer para dentro do espaço subretiniano. Então, cororetinopatia serosa central mista, com formação de membrana, esses sinais aqui sugestivos de membrana, não faça laser. Só se for muito extrafoveal, tá? Mas aqui é perifoveal, pelo menos, justafoveal. Serosa foi. Distrofias maculares. Vamos lá. Aqui eu estou mostrando vários aspectos, né? Na verdade, vários slides diferentes da evolução de uma mesma doença. Ela pode começar pegando mais o centro, o afinamento da fóvea, cada vez maior, começa a fazer uma hiperrefletividade na fóvea, você começa a ter lesões da retina externa perifoveais, aqui já é um afinamento da retina externa, a gente quase não vê mais aqui a limitante externa, ela está parando aqui, como se fosse uma descida de limitante externa, igual a gente vê na DMRI, aqui cada vez mais, até uma atrofia com sinal de hipertransmissão, que a gente já vê aqui, isso é uma distrofia de cones, que tem um padrão, se você não avalia se ela é bilateral, se é um paciente mais jovem, você pode achar que é uma DMRI. Mas geralmente é bilateral, simétrica, tem uma perda progressiva das camadas externas da retina e é um diagnóstico diferencial de maculopatia em alvo ou bullseye. Aqui já um outro paciente, é um diferencial de bullseye também. Você tem, diferentemente da distrofia de cones, você tem aqui uma atrofia grande da retina foveal, tá vendo? Muito fina. Você tem áreas da retina externa que que não estão presentes, aqui é a limitante externa, a retina externa, mas estão vendo essas lesões aqui hiperrefletivas na superfície do epitélio pigmentado? São os flex, isso é uma doença de Stargardt. Na doença de Cones, basicamente, você tem só atrofia. Quando você tem parecem depósitos drusenoides subretinianos, mas num paciente mais jovem e que tem esse padrão de atrofia, isso normalmente é um ACT de distrofia de Stargardt, que tem o FLEC, ou fundo de flavimaculatus, associado, acima do epitélio pigmentado. Aqui um outro caso, moleza, né? Se eu estou falando de distrofia macular e estou vendo uma lesão viteliforme num paciente jovem, distrofia de Best. Uma lesão viteliforme, na fase aguda, lógico, né? Tem várias fases, 5 fases. Você pode ter a lesão onde você tem já vitele eruptiva, que já não tem mais o que... A lesão viteliforme colapsou, igual a gente vê em DMRI, e atrofia. Normalmente você não tem alterações na retina externa, olha aqui, ó. Tem a lesão viteliforme, mas a retina externa ela está até heterogênea, mas ela está toda aqui. Por isso, esses pacientes muitas vezes têm visão boa. E a gente vê a lesão viteliforme, acha que o paciente não tem visão boa, ele faz 20/30, 20/25. A perda visual é na fase 5, é no colapso da lesão viteliforme. Aqui, essa é muito bonita, para quem nunca viu ou nunca se atentou. Quem olha de primeiro isso daqui pode achar que é um edema de mácula. Mas vejam bem, além de serem muito características essas traves, né, que separam os cistos ou vulgos cistos, vocês vejam que é difuso na retina inteira e separando a retina externa da retina interna. Isso aqui é uma esquise. Essa aqui, no caso, é uma retinoesquise ligada ao X. É uma esquise da retina, uma separação dos folhetos interno e externo da retina. Não é edema, não adianta tratar isso como edema, porque não melhora, porque isso é um espaço por conta de lesões da célula de Miller. Está aqui, isso aqui é como se fosse uma célula de Miller esticada. Então você tem a separação por fraqueza na célula de Miller, distroficamente, não vai melhorar, porque isso aqui não é um cisto, é uma cavidade. Tá? Alguém fez uma pergunta aqui, deixa eu ver só. Foveosquise, perfeito, ou retinoesquise macular. A retinoesquise ligada ao X, basicamente é em homens, que é ligada ao X. Tem uns relatos isolados que falam que você pode ter uma alteração no gene, eventualmente na forma feminina, mas é genético, é difícil correlacionar isso. Esses casos têm retinoesquise periférica associada, e eu vou falar depois por que eu estou citando isso. No caso de retinoesquise macular, vá procurar no mapeamento de retina, retinoesquise periférica, quase todos os casos têm. E por que eu vou ter aqui cuidado com o horário do dia?
Tem trabalhos muito bonitos que mostram porque começou a se aventar que para retinosquise ligada ao X e outras retinosquises, você podia usar inibidor de anidrase carbônica para tentar diminuir, bombear algum líquido que esteja aqui dentro da esquise e diminuir esses espaços esquísicos. E, na verdade, eles acompanharam esses pacientes com ACTs em diferentes períodos do dia e, por algum motivo que eles acham que é em relação às bombas iônicas do epitélio pigmentado e pela fraqueza da retina externa, quando ela está dissociada da retina interna, a esquise varia durante o dia. Então, por exemplo, se você tem um paciente de manhã, trata ele com um inibidor da anidrase carbônica e revê esse paciente um outro dia de tarde e ele diminuiu, você pode estar sendo enganado pela evolução normal do fluxo dele. Então, se você tratar ou tentar tratar, que eu não acredito muito, alguns trabalhos mostram, mas não tem uma comprovação científica, uma evidência científica grande, faça sempre no mesmo horário, porque você tem que respeitar os ritmos circadianos do paciente. Aí. Aqui a gente já discutiu, eu tirei esse slide de um artigo que a gente discutiu, então todo mundo é craque. A gente, deixa eu ver, alguém está falando aqui. Davidson, você está apressado, eu ainda vou falar. É por isso que eu estava falando de diferenciação das retinosquises periféricas. Vamos falar de SNF, tá? Mais à frente. Deixa eu sair aqui. Essa é uma outra distrofia que começa com o apagamento da zona de interdigitação, que estaria aqui uma linha hiperrefletiva em cima do epitélio pigmentado. Então, a gente acaba vendo melhor uma área hiporrefletiva abaixo da zona elipsoide. A zona elipsoide vai evanescendo também até ela começar a ficar interrompida, junto com a zona de interdigitação. Essa é a distrofia macular oculta, bilateral, ou doença de Miyake. É um diagnóstico diferencial de microrole macular, como a gente viu lá atrás de Mactel, por exemplo, fala aqui de outras, né? Retinopatia actínica, por laser, tamoxifeno, Mactel já falei, é bilateral, que é uma distrofia, idades mais jovens, primeiro perde a zona de interdigitação e com o avançar do tempo a zona elipsoide, normalmente é uma distrofia que evolui com uma visão ruim. Aqui, pelo aspecto, né, botei para facilitar, pelo aspecto da linha infrared e aqui da autofluor, dá para ver bem esse aspecto em borboleta, que você tem os clamps aqui, ó, pigmentados, porque vocês sabem que a parte hiporrefletiva é onde não tem pigmento e a parte hiper é onde tem pigmento. Isso forma algumas alterações, alguns clamps, né, pigmentados em cima do epitélio pigmentado, é a distrofia padrão, lesões hiperrefletivas acima do epitélio. Normalmente não tem alterações do próprio epitélio pigmentado, tá? Não tem hipertransmissão, nada disso. E nas imagens bidimensionais, que a gente vê aqui, ou na angiografia, tem esse aspecto de borboleta, da distrofia padrão, que é tipo 1 das distrofias padrão. Aqui outra, essa a gente também falou no artigo sobre distrofias e diferenciação para DMRI. É uma doença que pode dar drusas inúmeras, paciente jovem, bilateral, tá? Dá esse aspecto até parecido com Sayer, né, como a gente falou em DMRI, de elevação irregular do epitélio pigmentado, mas não cursa sempre com membrana neovascular, mas pode ter membrana neovascular associada. Eu falei para vocês que pode ter essas drusas aqui numerosas, padrão cuticular aqui na mácula, mas são geralmente também peridiscais, e em pacientes que normalmente vêm caucasianos que vêm da Europa, origem branca, que é a malácia levantinese, bilateral, início jovem, esse padrão de código de barras das drusas cuticulares, mas tem lesões peridiscais também. Então, para você diferenciar uma drusa cuticular pura da idade, é a idade da malácia levantinese e o fato de ter várias drusas peridiscais também. Distrofias foram tumores. Tumor não é a minha área de expertise maior, mas falar de OCT eu consigo. Lá no serviço a gente tem um ótimo colega com o Evandro, que andou dando aulas ótimas de tumores. Então, se o Evandro estiver vendo aí a aula, qualquer coisa buzina aí, tá, Evandro? Mas esse tumor aqui, por exemplo, é um tumor que não é super comum, mas é relativamente comum. Certamente vocês vão ver em algum momento na residência, no fellow de vocês. Caracteriza-se por você forma normalmente líquido subretiniano, pode ter membrana neovascular associada e dá
essa elevação da retina, um empurramento da retina toda com essa placa hiperrefletiva logo abaixo, até bloqueando em parte a coroide, está logo abaixo. Tá? Você não consegue ver aqui a coro capilar, etc., porque é uma lesão sólida, muito hiperrefletiva. Isso é osso, osteoma de coroide. É altamente hiperrefletiva. Logicamente, o ultrassom ajuda muito nesses casos, né? Que você vê, baixa o ganho todo e vê a hiperecogenicidade no ultrassom da lesão óssea. Tem muitas vezes líquido subretina associado, porque pode ter membrana neovascular macular associada e pode ter também, eu vou mostrar depois o que é isso, escavação de coroide associada. Tá? Eu vou mostrar depois o que é escavação de coroide. Esse outro aqui, a gente está vendo uma lesão hiporrefletiva, empurrando a coroide e a retina toda. Tá? A gente não consegue diferenciar aqui o que é córeo capilar, o que é grande vaso. Está todo mundo achatado. E você vê aqui na infrared, na verdade seria pigmentada essa lesão, mas a gente não está vendo aqui tão bem. Pode ser ele pode ter pigmentado ou não pigmentado, e não tem líquido intrarretiniano ou subretiniano. Isso pode ser um CT de névoa de coroide. É uma lesão que é muito hiporrefletiva, como a gente vê aqui, coroidiana. Pode ter líquido subretiniano associado, e aí, quando tem, mande para um colega de tumor, porque é um sinal de magnilização, líquido associado ao névoa, você está acompanhando lá o névoa com CTs repetidos. Se em algum momento ele começar a formar líquido subretiniano, ele está malignizando provavelmente. E faz esse abaulamento anteriormente da retina. Aqui já a lesão que vem logo após. Então imagina aquele névoa empurrando aqui a coroide e formando esse líquido abaixo da retina. Aqui no ultrassom também já com uma lesão com hipoecogenicidade interior, é o melanoma de coroide. Então vocês veem que é uma lesão, aqui está aqui a delimitação da junção com a coroide escleral. Essa lesão hiporrefletiva empurra a retina já formando líquido. Descolamento seroso, pensa em malignidade. Essa lesão já é diferente. Por que ela é diferente? Olha aqui, líquido intrarretiniano. Está empurrando. É mais irregular. E esse conteúdo mais heterogêneo, hiperrefletivo, vindo de baixo da coroide. Aqui a junção coroide escleral bem definida. Isso é uma metástase de coroide. Então, são lesões que são hiperrefletivas, normalmente na coroide, por conta, muitas vezes, até da circulação própria do tumor, que a gente vê na angiografia, né? Então, você vê ali plexos vasculares dentro do tumor e tem, normalmente, líquido subretiniano associado. Aqui mais uma. O que vocês acham que pode ser isso daqui? A gente está vendo aqui, uma lesão bastante hiporrefletiva, tá? Bastante hiporrefletiva, está vindo da coroide. Normalmente tem uma coloração alaranjada na retinografia, alaranjada. No ultrassom é um pouco diferente do melanoma, mas principalmente, olha aqui, vocês estão vendo que aqui tem os grossos vasos da coroide. Olhem como ela preserva aqui a córeo capilar. Eu consigo ver a córeo capilar aqui por cima dela, e não uma compressão toda no ACT. Estou falando isso aqui de ACTs clássicos, tá? Podem ter variações, mas olha aqui, a córeo capilar aqui visível, não sendo completamente comprimida. Hemangioma de coroide. Você consegue ver a córeo capilar, ela é hiporrefletiva tanto quanto o nevo e o melanoma de coroide, e pode ter líquido subretiniano associado, sim, mas é um tumor benigno. Alguém parou para perguntar alguma coisa aqui? Hemangioma, alguém matou. As aulas ficam em algum canal do YouTube, vão ficar assim, tá? Depois o Lucas fala do canal, fica no nosso canal, já respondeu o Oftalmo Gamboa, depois ele dá os detalhes. Vamos lá que eu tenho, 8,5, estou indo bem. Hemangioma. Maculopatias medicamentosas. Logicamente, a gente sabe que tem vários remédios que dão alterações maculares. O mais badalado ultimamente, até erradamente citado ultimamente, né? Badalado, como eu disse, é a famosa cloroquina, ou a hidroxicloroquina, né? Os antimaláricos. Dão em estágios terminais, e a gente não quer hoje em dia, a gente tem maneiras de evitar isso. Ninguém quer que um paciente que usa cloroquina chegue a fazer maculopatia em alvo. A atrofia da retina, normalmente, aqui é a retina normal, campo visual bom.
Começa uma lesão, ó, tá vendo aqui a retina interna sendo repuxada porque a retina externa está sendo atrofiada? Começam alterações de campo, um escotoma arqueado e um escotoma perifoveal total, preservando às vezes só a região foveal, as lesões de atrofia parafoveais com a maculopatia em alvo. Ninguém quer que isso chegue hoje em dia. Nenhum paciente deveria chegar a uma maculopatia em alvo por uso de antimalárico. Pensar sempre, que eu falei, em calcular a dose e o tempo. Muito se falou da cloroquina que dá lesão macular. Se a cloroquina realmente fosse um remédio super importante para se usar em Covid, se usaria durante uma semana, 2. Isso não tira a visão de ninguém. Depois, geralmente, de 5 a 10 anos de doença, ou quando você tem uma dose maior que 7,5 miligramas por quilo de hidroxicloroquina, por exemplo, ou 5 miligramas por quilo de cloroquina, durante anos, é que normalmente você desenvolve uma maculopatia. Então, não é bem assim também. Mas ficar de olho que os pacientes crônicos com doenças reumatoides usam. E normalmente é bilateral, mas nem sempre simétrico. Então, prestar atenção, sempre começa por uma atrofia perifoveal da retina externa e do epitélio pigmentado. Aqui é o edema macular cistoide, né? Vocês estão vendo aqui um baita edema macular cistoide que melhorou, ficou ainda uma sequelinha cistoide depois. Isso é medicamentoso. Isso é pós-cirurgia de catarata? Poderia ser, né? Poderia ser um Irvine Guess, mas eu não estou vendo aqui a papila, né? A papilite, não estou vendo a papila quente. Isso daí é análogo de prostaglandina. Muito cuidado quando vai usar em glaucoma, porque forma edema macular cistoide e muito principalmente, toma muito cuidado em pré e pós-operatório de catarata. Porque no pré-operatório já pode ter edema e você tem que tirar antes, e no pós-operatório tem alguns trabalhos que mostraram que não tinha uma correlação direta, mas são minoria. A grande massa dos trabalhos mostra que no pós-operatório se deve interromper as prostaglandinas, a não ser quando o paciente tem um glaucoma intratável ou alergia a outros componentes e outros colírios. Mas, se possível, tira a prostaglandina e depois de 30, 45 dias, um mês a um mês e meio, volta com a prostaglandina. Ok? Então, muito cuidado, isso é um edema cistoide pós-prostaglandina. Aqui um outro caso. Esse caso, o paciente pode ter diferentes formas de lesão. Ele pode ter descolamento seroso, ele pode ter esse padrão em banda, com uma leve alteração aqui da zona de interdigitação também, fazendo essa banda hiperrefletiva empurrada para cima, esse padrão irregular, ou um realce da zona de interdigitação por conta de um sombreamento. Não sei se todo mundo conhece isso, são os inibidores da MEK, que é uma enzima que está associada ao câncer de mama, e os inibidores da MEK são muito usados, lógico, hoje em dia até nos Estados Unidos mais do que o tamoxifeno, e você cria líquido ou descolamento seroso, às vezes só uma lâmina de líquido entre o epitélio pigmentado e a zona de interdigitação. E pode ter padrões desde pequenas linhas, com baixa divisão, até descolamento seroso. Aqui olhando, serosa. Mas os inibidores da MEK, eles podem às vezes dar um quadro assimétrico. Então, sempre perguntar, quando tem um quadro de descolamento seroso, se tem doenças sistêmicas associadas. Tá? E aí, logicamente, que medicamentos usam. Então, os inibidores da MEK estão dentre as lesões, e os inibidores da MEK também, dentre essas lesões, por conta da falha da zona de interdigitação, podem dar microrrolho macular. Então, dentro daquele espectro de lesões que podem dar microrrolho. Esse outro aqui, vocês percebam que na retina, na mácula, tem vários pontos. Isso daqui é verdade, são pontos cristalinos, bilaterais, formando microrrolho macular ou cavitações. Isso é tamoxifeno. Esses pontos hiperrefletivos na retinografia, que são cristalinos, parecem uma purpurina. Eu tive uma vez a oportunidade de ver, na época nem tinha OCT, tem muito tempo atrás, e fazem esses pequenos buracos maculares, falhas na zona elipsoide, até às vezes a limitante externa, então estão no diagnóstico diferencial de cavitações e microrrolho macular. Então, o tamoxifeno se usa muito em pós-operatório ou pós-tratamento de câncer de mama. Está acabando. Anomalias anatômicas. Esse é um quadro onde o paciente tem um baita descolamento seroso, tá? Aqui a gente vê
no OCT, já no corte, no anfácio do OCT, aqui ainda no anfácio, né, no padrão do OCT, e um baita descolamento seroso, até formando aqui já um buraco começando, né? E aqui uma tremenda esquise, como a gente viu, só que é um paciente, é uma mulher, por exemplo, então não deve ser retinoesquise ou macroesquise ligada ao X. Uma esquise muito grande, com baita descolamento seroso associado. E aqui não está boa a figura, mas provavelmente aqui o descolamento seroso está ligado a uma lesão que vem do nervo. Isso é o PIT, a fosseta de disco óptico. Você tem comunicação com o disco, então procure sempre nos cortes. Por exemplo, esse corte aqui está errado. Esse corte não está vindo até o disco. Se ele viesse até o disco, ele mostraria provavelmente a comunicação com o disco óptico. E aí você tem um influxo de líquido dentro dessa cavidade e desse aspecto de esquise macular no DR seroso, geralmente unilateral. Tá? Geralmente unilateral. E hoje em dia, basicamente, se sabe que você tem ali um conteúdo de líquido que vem do sistema nervoso central também. Aqui, eu tinha falado lá atrás, que citei, e agora estou mostrando. Olha que interessante. É um paciente que você olha a retinografia, não diz nada, não tem nenhum achado muito específico, só uma lesão, às vezes, um pouquinho hipopigmentada. E quando você faz o OCT, você se debruça com essa anomalia aqui, como se fosse um pequeno estafiloma, que pode ser congruente, ou seja, quando a retina externa acompanha a lesão, ou quando a retina externa faz uma ponte e não acompanha a lesão. Ou seja, aqui é congruente, aqui é não congruente. Vê se alguém matou aí. Escavação de coroide. Boa, Malha. Isso aí. Opa. Escavação de coroide. É um pequeno estafiloma, é uma anomalia. É mais comum em míopes, às vezes míopes pequenos, mas não é só em míope. Como eu falei lá atrás, por exemplo, tem pacientes com osteoma de coroide que tem estafiloma e outras causas também. Pode ser congruente ou não congruente. Os não congruentes geralmente têm visão pior e tem relação com formação de neovascularização macular. Por conta dessa falha, você começa a fazer quebras no teto pigmentado e entrada da vascularização coriocapilar no espaço subretiniano. Aqui, esse é muito interessante. É o mesmo paciente. É o mesmo lugar que está passando o corte. Qual é a diferença aqui? Esse corte é do mesmo paciente e estão passando no mesmo lugar. Por que esse está assim e esse está assim? Porque eu canso de falar para os residentes. Quando tem essa suspeita, tem que fazer o ACT longitudinal e horizontal. Perdão, aqui. Alguém falou aí? Dome shaped. A malha está craque, hein, a malha? Dome shaped mácula. Geralmente associação com miopia, tá? Pode ter em pacientes sem miopia. Normalmente, esse empurrão, né, póstero-anterior na coroide, empurrando a retina, faz por um efeito mecânico a formação desse líquido subretiniano. Não é por uma alteração vascular. A coroide normalmente é fina, como é comum nos míopes, e você tem um espessamento da esclera associado. Então, lembra da síndrome de efusão veal? Você tem um espessamento escleral e tem uma efusão de líquido para dentro do espaço subretiniano. Imagina uma efusão veal pequena só na mácula. É a maculopatia em domo, o dome shaped mácula. Mas é um líquido pequeno, às vezes ele some e tem que fazer cortes estruturais. Aqui é o corte horizontal e esse é o corte vertical. Normalmente o domo, normalmente ele está horizontal, o degrau. Então imagina que o nervo óptico e a mácula. Normalmente ele está assim. Então se você fizer o corte horizontal bem em cima do domo, como está mostrando aqui na figura F, ele vai reto. Agora, se você cortar assim, você mostra o quebra-mola, que é o domo. Então tem que fazer. Dá para ver na retina, no fundo de olho, tá? Dá para ver a elevação. Tem que fazer o OCT nos dois sentidos, tá? Senão, papa-mosca. Agora, não vou nem falar. Davidson, por favor, me responda. O que é isso, Davidson? E essa foto é muito bonita, porque isso daqui é um OCT renderizado tridimensional que responde o que o Davidson falou. Cadê? O Davidson falou aí, ó. Cadê? Aí, ó, linda foto, né? Também achei. Por isso que eu peguei. Unilateral. Aqui vocês veem esse aspecto radial, que é muito comum em esquise macular, né? Aqui, a separação dos folhetos da retina interna e externa. E esse aspecto tridimensional, que não é edema isso, gente.
Isso é separação de folhetos, isso são cavidades. Esse é o famoso SNIRF, ou Stellate Non-Hereditary Idiopathic Foveomacular Retinoschisis. É um diagnóstico de exclusão, tá? Normalmente, você tem que ver se é ligado ao X, outras formas de retinosquise, ver se não tem fosseta de disco, etc, etc. E aí, sem a confirmação genética das outras coisas, você fica com esse diagnóstico de exclusão. É unilateral na grande maioria, tem poucos casos bilaterais, e normalmente não tem retinosquise periférica, mas tem artigos que mostram alguns poucos casos com retinosquise também presente. Então, normalmente é unilateral, diferente da retinosquise ligada ao X, pode dar em mulher, que a ligada ao X praticamente não dá, e geralmente não tem associação com retinosquise periférica. Não tem, mas pode ter alguns poucos casos. Estou terminando. Esse é o último tópico. Descolamento de retina. Faz descolamento, você tem descolamento de retina também? Serve para alguma coisa? Serve. Mostrei esse artigo. Um paciente que tem um descolamento de retina, que às vezes não é um bolhoso, e que você consegue fazer o corte do OCT, e você vê essas dobras da retina externa, tá vendo? Você tem uma separação, o epitélio pigmentado está cá embaixo, a retina neurosensorial subiu, e você forma essas dobras na retina externa e que são mais hiperrefletivas, né? A retina externa fica mais hiperrefletiva e mais espessa, são as dobras de hidratação. Estão associadas com DR regmatogênico, então até mata, você está na dúvida, é seroso, é de arada, é regmatogênico. Normalmente essas dobras são de DR regmatogênico, então tem que buscar se tem alguma ruptura, mesmo que seja micro-ruptura periférica. Não são boas, o prognóstico visual você tem que operar, é lógico, você não vai deixar de operar, mas esse espessamento, depois quando ela volta para o lugar, ela mantém algumas dobras ou irregularidades da retina externa por causa da hidratação e o aumento de depósitos proteicos ou proteináceos na retina externa. Então isso aumenta a chance de morte de fotorreceptor. Essa daqui vocês já devem ter visto em graus diferentes. Você pode ter dobras menores, né, dobras de retina, que às vezes são associadas a dobras de coroide também, ou uma baita dobra de retina, normalmente associada a buccal. A buccal, ou quando você tem um encurtamento muito grande num PVR, por exemplo, você tem um encurtamento muito grande da retina, ou você fez lá a troca fluido-gasosa, desceu a retina, não tirou o líquido todo e ela fica com uma dobra, às vezes alguns casos tão grande como essa aqui, que você tem que refazer a cirurgia, porque senão o paciente vai ter uma metamorfopsia e tem que fazer logo. Quanto mais tempo isso aqui fibrosa, forma como se fosse um anel e você não consegue separar depois. Então você tem que entrar por aqui, por um lado ou por outro, solta a retina de novo, com BSS, né, solta ela de novo, bota perfluor, espalha aquela dobra de novo e recola a retina. Tá? Você pode ter dobras menores ou dobras maiores. Meus amigos, falei em 70 minutos. Então, passei um pouquinho do tempo. Só chamando, hoje foi divulgado, chamo a todos vocês, muito legal, dia 29 de julho, citei isso outro dia, agora é oficial, vai ter esse curso aberto para todo mundo, não precisa ser sócio da SBRV, vai se chamar Mystery Mácula Brasil, 29 de julho, de 8 às 10 da noite. A discussão vai ser toda em inglês, porque os moderadores são excelentes. Raul Viana, Luiz Lima, Eduardo Cunha, Rodrigo Meirelles. Os coordenadores vão ser o Michel Farah e o Márcio Neme. Os apresentadores, vários aqui do Brasil, 10 aqui do Brasil, mas principalmente, não percam, Iannuzzi, Anitta Garval, Saraf e o José Purido discutindo, não é toda hora que a gente vai ter oportunidade. Os caras são os top mundo. Menção honrosa a Iannuzzi, que metade dessa aula aqui, ele e o Guess escreveram. Então, assistam, vocês vão ter oportunidade de ver um cara com a idade que ele tem, com a didática que ele tem, discutindo os casos de nós, meros brasileiros, mostrando para ele. Então, todo mundo convidado. E uma menção que eu não podia deixar de fazer, meus colegas de serviço, logicamente, todos os residentes, eu não posso esquecer, não caberia todo mundo aqui, botei o pessoal do setor, nossos fellows, agradeço os ex-fellows, Carlinhos, residentes que saíram,
todo mundo. Agradecer a todos vocês pelo prestígio, pela consideração, pela aula. Espero ter ajudado a resumir tudo e o que vocês tiverem de dúvida aí, estou aberto agora. Japi, a galera está agradecendo aí bastante. O pessoal estava ansioso para a aula. Valeu a pena esperar. Muita gente ficou de fora, né? Pô, não teve jeito, né? Mas o pessoal, se vocês puderem colocar logo, sei lá, logo hoje, se puder botar logo, o pessoal que quiser assistir, assiste, né? Vou falar com o Guilherme. Japi. Ele tá falando. Consegui entrar agora, Guilherme. Fala, Guilherme. Beleza. Cara, o pessoal tá bolado que não conseguiu entrar na aula, mas a gente vai tentar colocar agora, hoje mesmo, lá no YouTube. Bom, até a gente, talvez, humildemente, tenha subnotificado, né? Como se fala agora, né? Eu até falei contigo isso hoje. Falei, não sei, cara, será que vai dar 100 pessoas ou menos e tal? Podia ter dado mais, mas tudo bem, está gravado, isso é que importa. O conhecimento tudo vai salvar. Vai ser bom para o ano que vem para as aulas, para o curso de OCT, né? É um gostinho para o ano que vem, entendeu? E é um aprendizado que você vê o alcance que a gente dá pode ser maior, né? Então, poder abrir isso para todo mundo. Depois ver só, que eu acho que vai pôr aula brilhante, como sempre, todas as suas aulas. Trabalho enorme, né? Montar tudo isso. Pô, deu trabalho, mas foi legal, sabe? Mas foi gostoso. E aí depois, acho que de sugestão, tem a foto que a gente fez lá do caso do melanoma. Bota aí. Que é o que a gente... Eu até te mandei, eu tô sem aqui, não tá no telefone. Eu tô para casa. Mas acho que depois vale a pena poder discutir. E é o caso que está na mão do Lucas aí para a gente poder publicar, né, Lucas? Legal. Um caso bem legal. Aproveitar junto com você para poder escrever logo, porque tem tudo ali, entendeu? Beleza. Sim. E coloca na sua aula que vai ilustrar cada vez mais. Bem legal. Não, porque tem muito... Eu me lembro da foto. Era uma foto que tinha tudo, né? Legal. Legal. E afinal, qual era o diagnóstico? O Evandro falou ou não? A metástase de mama, mesmo, né? Mas porque ela começa na coroide, vai para a retina, entendeu? Então parece que um tumor nos dois lugares. Bem interessante. Tá. Beleza. Parabéns, mais aí? Ótimo. Nelson, Almir, alguma coisa? Pô, maravilha, Japi. Muito legal, cara. Excelente. Valeu, Excelente. cara. Valeu. Obrigado. E fica... Tá aí para todo mundo, cara. Quem um dia precisar falar de OCT, só pedir aula. Não, e Almir, falando sério, vocês me conhecem, vocês sabem que eu não fico encebando. Quando eu acabei a aula e fui no livro do Ducker para ver se tinha faltado alguma coisa, faltou estriangioide, que não tem um OCT lá, essas coisas também, né? Sim. E trauma. Entendeu? O resto, cara, eu tinha feito tudo. Eu falei, porra, beleza. Lógico, as imagens não são da categoria do livro, né, pô? O livro a gente está tentando agora, Japi, documentar com tudo. Todos catalogados, exame. Então tem várias coisas ali que eu acho que a gente pode tirar você me sugerir, aceitar um sábado, pra gente sentar lá no ACT, a gente salvando tudo, entendeu? Ainda mais agora que tá tudo documentado. Faz por pasta, né? Faz por pasta, né? Eu ajudo nisso aí. Beleza. Prazer. Juntos. Então, beleza, galera. Obrigado aí todo mundo, tá? Quinta-feira, então, a gente discute, eu mandei já o artigo para falar de bidump, né? Não sei se todo mundo já conhece e tal, então eu achei legal de falar também, porque é uma alteração tumoral, o Almir é craque nisso, mas nem todo mundo conhece os sinais e tudo mais. Achei o artigo legal, cita rápido, fala do que é bidump. Pedi pro Luiz Lima as fotos dele também. A gente fala na quinta. Valeu, galera. Beleza, parabéns aí, Japi. Obrigado, hein? Valeu, obrigado a vocês. Pô. Abração.